Graça e paz, um bom dia! Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. No Novo Testamento iniciamos a leitura da carta de Tiago, sim, o irmão do Senhor. E se você está lendo a palavra do Senhor toda, você está acompanhando nossas proposições de leitura do Antigo Testamento, capítulos 15 ao capítulo 18 de Juízes é onde você vai estar lendo, e ao final do ano, apenas de segunda a sexta, terá lido a palavra do Senhor completamente. Tiago se apresenta, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Tiago não se apresenta como um irmão do Senhor, mas tudo leva a crer que era esse Tiago que escreve. Esse Tiago é aquele que só foi crer em Jesus depois da ressurreição. Paulo, em Coríntios, diz que ele apareceu para ele ali antes de Jesus ir para Jerusalém, morrer, ressuscitar, ele junto com seus outros irmãos ali, filhos de Maria e de José, eles duvidavam de Jesus, eles não criam nele, mas depois a sua fé foi fortalecida e ele se torna um dos líderes ali da igreja, ou o líder principal, como nós vamos ver, por exemplo, ouvimos quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, depois ele também é citado como uma das colunas da igreja por Paulo no livro de Gálatas. Ou seja, nós olhando para a Bíblia toda, vemos esse Tiago aqui com grande proeminência e um servo de Deus fiel, e a sua carta é extremamente prática. Ele está escrevendo para 12 tribos que se encontram na dispersão ou a diáspora, são aqueles irmãos que fugiram de Jerusalém depois da morte de Estevão. Eles saíram, imagino eu, e estou escrevendo o livro, Tiago, como você nunca leu, até o fim desse ano estará lançado, e ali penso eu que aqueles irmãos, eles saíram, levaram a palavra com eles, mas eles estavam passando por dificuldades. Tiago, que os tinha pastoreado, que os conhecia, recebe notícias dessa dificuldade e ele escreve essa carta para estar ali orientando esses irmãos. E aí ele começa dizendo: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ele diz que, acontecendo isso, eles serão perfeitos e íntegros, dizem os versículos 2, 3 e 4. Veja o que Tiago está dizendo: motivo de alegria passar por provações. Nós não podemos dizer que é intuitivo nós passarmos por provações e ficarmos alegres, mas Tiago está ali encorajando os irmãos à alegria enquanto estão passando pelas provações que estão. Nós vamos ver ao longo dessa carta Tiago falando sobre a questão da língua, sobre a questão da acepção de pessoas, sobre a questão da fé, da oração e das obras, a luta ali entre fé e obras, e como ele coloca isso aqui de uma maneira muito prática diante de nós, e é maravilhoso nós entendermos isso. Mas a ideia de termos alegria nas provações é para que sejamos perfeitos e íntegros, ou seja, nós vamos atingir a maturidade. Deus nos prova, Deus nos mostra, Deus nos molda através das provações para que nós atinjamos a maturidade. Então, quando você estiver passando pela prova, tenha certeza que é um trabalhar de Deus na sua vida. Ele continua no versículo 12 no mesmo tema: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja que as provações, além de nos moldarem, nos fazerem amadurecer, ainda há uma recompensa. Receberemos a coroa da vida prometida pelo Senhor àqueles que o amam. Ele vai entrar no tema aqui sobre a questão da tentação, falando que Deus não tenta ninguém. E como é a tentação então? Ele diz nos versículos 14 e 15: cada um é tentado pelo seu próprio desejo, ou como diz a Almeida Revista Atualizada, que nós estamos utilizando nos nossos devocionais deste ano, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, os resquícios do pecado que estão em nós, a nossa própria cobiça, é que atrai e nos seduz. Por isso nós temos que lutar, nós temos que estar lutando e vivendo em santidade, buscando ao Senhor em oração, em jejuns, no estudo da palavra do Senhor, porque se nós dermos vazão à nossa cobiça, ela vai gerar o pecado, e o pecado naturalmente nos levará à morte, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que nós não nos enganemos, como ele chama a atenção no versículo 16, porque aquele que é tentado, aquele que cai na tentação, é um auto-engano que acontece com ele.
Dentro dessas tentações, dentro dessa cobiça, está justamente nós temos o domínio próprio da ira e do controle da nossa língua, do que nós falamos. Ele diz nos versículos 19 e 20: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, nós precisamos entender que temos 2 ouvidos para ouvir mais, para atentarmos mais, para sermos mais ali atenciosos ao que está sendo dito para nós. Jesus, ele dizia: quem tem ouvidos ouça. Não é apenas ter ouvidos, tem que ouvir, absorver. E tardio ou demorado, como a palavra no original também tem um sentido, para falar, e demorado, tardio para se irar, porque no final das contas, falarmos sem pensar não vai produzir nada, e agirmos com ira não vai trazer a justiça de Deus. E por isso ele vai trazer aqui à tona o que nós devemos. Se estamos aprendendo isso, a palavra de Deus nos diz isso, que nós sejamos praticantes da palavra, versículo 22, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mais uma vez ele chama a questão do engano. Se você, irmão, não se engane, porque a tentação vem de dentro de vocês. E ele fala: irmãos, não se enganem, porque se vocês não praticarem a palavra, vocês estão errados. E aí ele traz uma ilustração. Jesus, quando fala sobre isso no Sermão do Monte, ele usa a ilustração de um homem que edifica a sua casa, um sobre a rocha, outro sobre a areia, mas aqui ele vai trazer a ilustração de um homem que olha no espelho, ele vê o seu rosto natural, ele se contempla, mas logo se retira e se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, ele está dizendo: aquele que olha para a palavra, contempla a palavra e não busca uma mudança, é como aquele que olha no espelho, vê que precisa de uma mudança, precisa consertar o cabelo, tirar aquela mancha, aquela sujeira que pode estar ali na sua face, na sua roupa ou naquilo que está refletido diante dele, vai embora e se esquece de ter feito essa mudança, essa modificação. Mas nós, quando nos debruçamos sobre a palavra, nós precisamos entender: eu entendi, eu ouvi, então eu preciso praticar. Eu vi que preciso mudar. Eu não posso ser um ouvinte esquecido, mas praticante. Eu não posso ser como aquele que olha, vê o problema e não muda. A mudança precisa acontecer. E aí ele vai lá embaixo, como sempre, de uma maneira muito prática, dizer que muitos estavam se achando-se religiosos porque estavam fazendo isso, mas ele diz: se alguém acha que é religioso, mas não consegue controlar a língua, ele está enganando o próprio coração. Sua religião é, mais uma vez, o auto-engano. Ele está se enganando, porque aquele que quer praticar a verdadeira religião, quer buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, precisa ter o controle da sua língua. E o que é uma religião pura e imaculada? É refrear a língua, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então ele dá 4 pontos aqui: refrear a língua é servir a Deus verdadeiramente, visitar os órfãos é servir a Deus verdadeiramente, cuidar das viúvas nas tribulações é adorar a Deus e guardar-se do mundo. O visitar os órfãos e as viúvas nós podemos entender como cuidar do próximo, daqueles necessitados. As pessoas mais necessitadas naquela época eram órfãos e viúvas. Hoje ainda são, mas hoje existe auxílio, existe ali subsídios que os governos dão para poder ajudar. Então nós temos que olhar para aqueles mais necessitados, ajudá-los. É isso que ele está dizendo: é aquele que olha para as necessidades e ajuda eles. É aquele que olha para o mundo que é hostil à presença de Deus, ao nome do Senhor, e fugir dele e conseguir usar a palavra de Deus de uma maneira, como o livro de Provérbios diz, que nós possamos refrear a nossa língua, que nós possamos guardar o nosso coração, que nós possamos usar a palavra no tempo correto, porque aquele que diz uma palavra no tempo correto é como maçãs de ouro numa bandeja de prata, extremamente valioso, como Paulo vai dizer aos Colossenses, que nossa palavra seja temperada com sal, que aprendamos a usar a palavra. Claro, Tiago vai voltar a falar sobre isso várias vezes ainda, e nós vamos voltar a falar também, porque nós não devemos usar a língua para fofocar, mas para levar a palavra de Deus e edificar ao próximo. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.